Olá pessoal, nesse vídeo a gente vai começar a estudar as ideologias do século XIX, que são as novas doutrinas sociais. É um conjunto de ideias que vai tentar tirar o pobre da pobreza, ou vai tentar melhorar a condição de vida do proletariado. Então, só lembrando, o que são ideologias do século XIX? Durante o século XIX, você tem ideologias, conjunto de ideias que vai tentar dar sentido para o mundo, vai dar sentido, como as pessoas interpretavam política, economia e sociedade. E entre essas ideologias do século XIX, a gente tem três: o liberalismo político, a maior participação das pessoas na política, o nacionalismo e as novas doutrinas sociais. Nós já vimos o liberalismo político e as revoltas liberais, nós já vimos o nacionalismo e a unificação da Itália e da Alemanha, nos vídeos anteriores. Se você não assistiu, assiste lá. E você agora tem as novas doutrinas sociais, entre as quais o mais importante é o comunismo, que vai ser um dos responsáveis por uma série de mudanças que vão acontecer no mundo. Esse comunismo, ele surge por causa da condição de vida que existia dos trabalhadores das fábricas depois da Revolução Industrial. Então a Revolução Industrial, ela fez surgir um novo conjunto de pessoas que nós chamamos de proletariado. Quem que são esse proletariado? Quem que é esse proletariado? São os trabalhadores urbanos que trabalham nas fábricas, são os operários, são os caras que trabalham nas novas fábricas que surgiram com a Revolução Industrial. Então a Revolução Industrial fez surgir essa nova classe social, que é o proletariado. Mas como é que era a condição de vida deles? Como é que era a condição de vida desse proletariado? Muito ruim, Eles ganhavam um salário muito baixo, eles viviam em regiões muito ruins, em bairros proletários que existiam lá na Inglaterra, bairros muito pobres, sem saneamento básico, com condições de violência muito grande, com baixas condições de higiene, de saneamento básico. Então eles ganhavam muito pouco e eles viviam na miséria. Além disso, eles tinham jornadas de trabalho extenuantes. Os trabalhadores das fábricas trabalhavam às vezes às 5 da manhã até às 8 da noite, com pequenos intervalos lá no meio, para eles fazerem as suas refeições. Mas a jornada de trabalho às vezes era de 14, 18 horas por dia, que eles trabalhavam muito, muito mesmo. As fábricas, elas eram extremamente perigosas. Então você tinha uma insalubridade muito grande, As fábricas tinham um pé direito muito baixo, elas eram apertadas, mal ventiladas, Então você tinha poucas janelas, mal iluminadas. As máquinas não tinham preocupação com segurança de trabalho, Então as máquinas, elas podiam decepar dedos, cortar membros fora, tirar a vida das pessoas. Então as fábricas, elas eram um ambiente muito perigoso. Se alguém trabalhava numa mina, por exemplo, porque por causa das máquinas você precisava de muito carvão e você tinha carvão mineral, as pessoas trabalhavam nas minas de carvão, elas inspiravam toda aqueles pozinhos, que acabavam ferrando com o pulmão das pessoas. Então assim, a condição de vida dos trabalhadores nas fábricas era muito ruim. Além disso, você tinha trabalho feminino, como mostra a imagem aqui do lado, não porque as mulheres eram mais competentes ou porque elas eram mais capazes ou porque o serviço era feminino. Não, porque o empregador que contratasse mulher pagava metade do salário de um homem adulto, Se valendo da lógica de que uma mulher tinha metade da força de um homem, eles achavam que ela rendia metade e por causa disso pagavam metade. Então você contratar mulheres era uma forma de você economizar dinheiro. E a outra forma que eles faziam para economizar isso era trabalho infantil. Ou seja, eles contratavam crianças, para fazer uma série de serviços, crianças trabalhando em minas de carvão, crianças trabalhando nas fábricas, limpando máquinas, entrando em buracos apertados, para conseguir limpar aquilo, que um homem adulto não conseguiria entrar, crianças trabalhando pesado, recebendo 1/3 do salário de um homem adulto, não tendo condições de estudar, de brincar, de viver a sua infância, não tinha nada disso. Então as crianças, elas começavam a trabalhar muito cedo e ganhavam muito pouco. Então a condição de vida do proletariado era muito ruim, tá? Eles tinham uma condição de vida péssima. Só que surgiram alguns movimentos, especialmente na Inglaterra, tentando melhorar a condição de vida desse proletariado. Um dos primeiros movimentos é chamado de Luditas. Por que ele recebeu esse nome? Um artesão chamado William Ludd era um cara que trabalhava com produção artesanal de tecidos
por causa da Revolução Industrial, a produção dele, né, faliu e ele acabou se transformando num operário numa fábrica. E ele vendo aquelas máquinas todas trabalhando, ele achou que as máquinas eram responsáveis pela condição de vida deles. Ou seja, se não fossem essas máquinas, eu ainda estaria trabalhando da mesma forma como eu trabalho antes e minha vida estaria boa. Então ele era um dos caras que incentivava os trabalhadores a quebrar as máquinas, a matar as máquinas, né? Como aparece na imagem aqui do lado. Vamos quebrar as máquinas da fábrica que isso vai resolver o nosso problema. Não resolvia nada, né? Porque o burguês, para consertar a máquina que tinha sido sabotada, que tinha sido quebrada, ele descontava do salário dos trabalhadores. Ou seja, os luditas, eles quebravam as máquinas, mas eles não mudavam a condição deles, que se tornava só ainda pior por causa da compensação que eles tinham que fazer por causa do estrago que tinha acontecido. Um outro movimento que vai surgir entre os trabalhadores é o surgimento dos sindicatos, né? Então, o que são esses sindicatos? Sindicatos são organizações que representam os trabalhadores e lutam pelos seus interesses. Então, você tem sindicatos até hoje, sindicatos de vários grupos diferentes, e esses sindicatos eles se transformam em órgãos de luta por direitos daqueles trabalhadores. Só que o que acontecia? Esses sindicatos eles não tinham força política ou eles acabavam se corrompendo e não conseguiam mudar a condição de vida dos trabalhadores. Então, esses sindicatos, essa sindicalização, ela não conseguiu mudar a condição de vida dos trabalhadores do proletariado. O outro movimento que você tem é um movimento chamado de cartismo, né? O que é esse cartismo? Ele vem de um documento da Inglaterra de 1831, chamado de Carta do Povo, na qual o povo exigia o direito para poder votar e votar nos seus representantes. Então, qual que era a lógica aqui? O proletariado, votando, poderia eleger representantes do proletariado, colocar no poder políticos que representavam essa classe social e eles, então, a partir do ponto de vista político, iriam mudar a condição de vida deles. Só que também acabava não dando certo, os líderes que subiam ao poder acabavam se corrompendo ou não tinham força suficiente para mudar a condição de vida do proletariado. Em outras palavras, esses movimentos aqui, essa tentativa de luta por direitos do proletariado, não conseguiu evoluir, ela não conseguiu mudar a condição de vida deles. E é por isso que durante o período do século XIX, com essa condição de vida do proletariado, vão surgir filósofos, pensadores que vão tentar tirar o pobre da pobreza, que vão tentar melhorar a condição de vida do proletariado. E é esse grupo de pessoas que nós chamamos de as novas doutrinas sociais. As ideias que surgem disso, nós chamamos de novas doutrinas sociais. E quais que elas são, a gente vê no nosso próximo vídeo. Beleza, pessoal? É isso daí. Abraço!